Uma passagem na Bíblia, eu gosto muito dessa passagem, que é a passagem, de Abraão. Eu gosto mais de Abraão. O texto de Abraão dá para a gente fazer tanta coisa, dá para a gente tirar lição para a empresa, para a vida, para o colégio, né, para a gente ler isso. O texto de Abraão tem tanta coisa, tem tanta aplicação ali, e principalmente quando Abraão ele tem que tomar uma decisão de sair da terra que ele estava para ele ir para um novo tempo. Eu já tentei imaginar, enfiar minha cabeça dentro daquela história. Eu falei, gente, esse cara foi muito corajoso, esse homem foi ousado. Como é que ele sai sem rumo, por nada? É a mesma coisa de falar assim, eu estou indo embora, gente, estou indo embora. Para onde você vai? Não, estou indo aí, não sei para onde que eu vou não. É mais ou menos isso que ele vai fazer. Eu estava no aeroporto esses dias, Vitor Gladys, e aí eu reparei um negócio dentro do aeroporto, fazendo uma analogia do texto. Se você perdeu o avião, o voo dentro do aeroporto, o que faz uma pessoa perder o voo dentro do aeroporto? As distrações. Entenda isso, gente. O que faz uma pessoa perder o voo dentro do aeroporto? As distrações. Ela está no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, mas ela vai tomar um cafezinho, distração. Ela perde o tempo, o avião vai. Ela vai no banheiro na hora errada, a distração de sair e não dá tempo de voltar, o avião vai embora. E você... Pontualidade também, né, Thalita? E o que é a grande verdade? Muitas pessoas no mesmo local, vários destinos diferentes, mas as distrações podem fazer cada um perder o sentido para onde ela está indo. Eu fiquei pensando assim, a vida cristã, do mesmo jeito com a gente. Se a gente não se atentar às distrações que estão à nossa volta, pode fazer a gente perder tempo. Não é perder o voo, mas perder o tempo. Eu lembro que agora, semana retrasada, eu estava indo pregar em Hartford, e aquela chuva que deu em Fort Lauderdale, aí cancelou os voos, aquela coisa toda. E quando eu cheguei no aeroporto de West Palm Beach, a moça, quando eu estava dentro do aeroporto, a moça falou, olha, o seu voo foi cancelado. Eu falei, não, mas não tem como, eu já estou aqui dentro, como é que faz agora? Ela falou, espere um pouquinho. Eu sei que ela me mandou para Washington, de Washington eu fui para Nova York eu fui para Boston, de Boston que eu cheguei em Hartford. Eu tive que alterar o destino por causa de uma situação que ocorrera fora do aeroporto. E aí eu fiquei pensando, por que isso acontece lá e qual que é a lição que a gente aprende com a vida? O que tem feito a gente, agora é para nós aqui, o que tem feito nós perder, nos distrair no caminho que nós estamos? O que tem feito você se distrair no caminho que você está? A crítica. Mas se a crítica, é só a crítica que está fazendo você se distrair, perder o foco, perder sua potência, perder o gás. Se Abraão fosse parar para ouvir a crítica, será que ele tinha ido para Canaã? Ele não tinha ido para Canaã. Pastor, mas então vamos ponto a ponto sobre as distrações da vida. Eu quero falar sobre distrações da vida. Muitas pessoas no mesmo lugar, vários destinos, mas pequenas distrações faz a pessoa perder o voo. Fazendo analogia para a vida. Sobre a crítica. Se você parar por causa da crítica, você nunca vai sair do mesmo lugar. Você vai continuar trabalhando no mesmo lugar, na mesma rua, no mesmo quadrante, com as mesmas pessoas. Você nunca vai evoluir por causa da crítica. E a situação não é a crítica, mas o problema é quem é o crítico. Qual o volume moral que ele tem para criar juízo em você, para fazer você tomar decisão ou não? Distração. Você quer ver uma outra distração? Quando você começa a ouvir quem não deve ouvir no caminho que você está, faz você perder o voo da sua vida. Você tem que recalcular sua rota de novo. Quantas pessoas cantavam e não cantam mais na igreja? Quantas pessoas pregavam e não pregam mais? Quantos filhos de crente têm medo de pegar o microfone porque um dia alguém falou assim, você fala muito feio, você canta muito ruim, sua voz é horrível, você não prega nada. Nunca mais eles pegaram o microfone. Distração. Você quer ver uma outra distração? Que é a mais forte que eu acho? As feridas do passado, que quando ela não é curada, ela nos fica cercando todos os dias, em todos os momentos, está à nossa volta ali. Qualquer
dedo, qualquer movimento de dedo que você passa na ferida, você sente a dor. E a pergunta que eu faço para nós é: o que tem te travado para romper em Cristo em 2023? Não precisa responder não, mas o que tem te travado para romper em Cristo em 2023? Outras distrações, as desculpas que nós damos no caminho que nós estamos. Quando a gente começa a dar muita desculpa no caminho que nós estamos provando para nós que nós não somos capazes de chegar onde nós planejamos, aonde nós queremos. E é bíblico, Provérbios fala sobre isso, Eclesiastes fala sobre isso, Jesus falou sobre isso, Salomão falou sobre isso, Davi falou sobre isso. Há uma aula na Bíblia sobre isso. O que a gente tira de lição do texto de Abraão, para mim e para você, nesse GC de hoje? Eu queria instigar você nessa noite, nesses poucos minutos que nós temos aqui, a você a tomar uma decisão na vida. Pai do Senhor, gente, sejam bem-vindos, a Eshlo, Rômulo, Daiane. Pode chegar para cá. Pode chegar. Isso. Acho que cabe. Se quiser sentar aqui, viu, Eshlo? Ali, ou aqui também. Aqui do lado do Ricardo também tem um. Então, gente, voltando aqui, a gente precisa entender algumas coisas. Eu queria que você pegasse essa chave aqui. Às vezes Deus envia o que você precisa em um pacote que você não quer. Grava isso no seu coração. Às vezes Deus envia o que você precisa num pacote que você não quer. Ah, Senhor, eu quero isso. Deus não vai te dar o que você quer. Aí chega, você quer ver um exemplo disso? Prova, luta. Às vezes a resposta que você precisa vem disfarçada de luta. Às vezes o que você está querendo, orando, pedindo para Deus, vem disfarçado de luta. E aí, o que acontece? Quem desanima, atrofia. E quem avança, rompe. Abraão ele não parou, Abraão rompeu, Abraão foi para cima, ele acreditou, ele avançou. Então, nós precisamos entender que o probleminha que você passa no dia a dia, na verdade, está te qualificando para algo amanhã e você não sabe. A situação que você passa no seu dia a dia, vamos aprender com Davi. Davi matou urso e leão, deu ibope? Não deu. A mídia divulgou Davi matando urso e leão? Não deu ibope. Mas qual foi o ibope de Davi? Quando ele matou Golias. Mas o que preparou Davi para matar Golias? As pequenas batalhas do dia a dia. Gente, tem dia que você levanta, eu acho que você já deve ter passado por isso. Tem dia que você levanta e o seu corpo está pedindo cama. O seu espírito, né, Verinha? O seu espírito lá dentro está falando assim, deita, fica quieto. Mas aí entra o quê? Prioridade. Se você ficar na cama, como é que vai pagar a conta? Como é que vai manter a comida? Como é que vai manter a casa? Então, algo mais forte que a realidade da sua necessidade fala mais alto do que a sua vontade própria. Então, às vezes a gente tem que começar a entender algumas coisas que Deus está querendo, a porta já foi aberta, o milagre já está pairando sobre a nossa vida, e às vezes você precisa tomar uma decisão de quê? E às vezes a mudança que a gente precisa, gente, a maior mudança que a gente precisa, ela é desafiadora, porque eu não consigo mudar a Lídia se eu não mudar eu primeiro. A Lídia não consegue mudar o Tim se ela não mudar ela primeiro. O Tim não consegue mudar o Marcelo se não mudar ele primeiro. Porque se a gente não vigiar, o nosso olhar vai voltar na mudança do outro, mas a gente continua no mesmo nível. Então, o que Deus está querendo de nós? Se você entender o propósito da decisão, da tomada de decisão na vida, na igreja, na casa, na família, muita coisa muda na minha vida e na sua vida. Eu vi uma frase, Marcelinha, a frase dizia assim, por mais que a abelha tente explicar para a mosca que a flor é melhor que o lixo, não adianta, a mosca vai querer sempre o lixo. Por mais que a abelha fala para a mosca assim, vem para cá que aqui é melhor, ela vai querer o lixo, porque as decisões nossas decidem o nosso destino. Tem hora que a gente tem que tomar a decisão de querer romper com a gente mesmo, no sentido de subir um nível, 1% por dia. E é bíblico isso, a gente fica falando, Senhor, eu quero.
Deus está falando, a porta já está aberta, pode ir, pode fazer acontecer, pode, deixa fluir. Você quer ver um exemplo que eu gosto muito? O profeta Isaías vai usar uma analogia, uma figura de linguagem, quando ele fala que voarão como asas, como águias e não se cansarão. Por que ele fala como águia? Porque se você olhar à luz do estudo sobre o reino animal, chega um nível, gente, isso aqui é tão forte, chega um nível na vida, na história da águia mãe com a águia filha, que a águia mãe pega a filhinha e faz assim com ela, ó, empurra ela para fora do ninho. Ela tem que aprender a voar à força, na marra, ela tem que tomar uma decisão de voar. Se ela não voar, ela estribucha lá embaixo, ela morre. E aí, por que Isaías fala sobre águia e compara nós como águia? Porque tem momento que a gente tem que sair do ninho. Tem hora que a gente tem que falar assim, chega, dentro do ninho não cabe, eu tenho que me desenvolver. E aí é onde entra o discernimento de Deus, é onde entra o silêncio, onde entra o silêncio. Muitas vezes o silêncio tem que prevalecer na sua vida, dentro do projeto que você está. Então, grave isso aqui sobre tomada de decisão, sobre silêncio. Aonde a ignorância grita com arrogância, o silêncio ensina com elegância. Aonde a ignorância grita com arrogância, não entra no jogo, o silêncio ensina com elegância. É bíblico, pastor, está na Bíblia, é Provérbios. A Bíblia fala assim, Provérbios fala assim, ó, até o tolo se passa por sábio quando se cala. Então tem hora que você tem que falar, tem hora que você tem que calar, tem hora que você tem que agir, tem hora que você tem que parar, tem hora que você tem que contar o sonho para quem sonha com você, tem hora que você tem que ficar calado perto de quem não sonha. Porque se você conta, Deus faz a promessa, Deus abre a porta, e aí você conta o sonho perto de quem não sonha com você, você é obrigado a prestar relatório para ele todo dia. Você é obrigado a dar conta do seu sonho para ele, porque se você não der conta, você vai ficar como um mentiroso. Então, às vezes, o que Deus fala para nós é o seguinte, acalma o coração, continue andando em movimento, não pare no meio do caminho e avante, 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 avante. Usando a linguagem do aeroporto aqui ainda, sobre perder o voo, não deixe que as distrações, gente, do dia a dia tirem você da presença de Deus. Não deixe que as distrações tirem você do culto da presença de Deus. Faça o que você puder, mas esteja no culto para agradecer a Deus. Hoje ainda falava com o irmão nosso aqui sobre isso. Nós precisamos estar na casa de Deus. E é interessante porque geralmente assim, a pessoa ela não tem tempo para Deus. Parabéns para você que está aqui. Mas deixa a coisa complicar, né, Ricardinho? Deixa a situação piorar. Deixa a coisa apertar. Onde que essa pessoa vai parar? Na porta da prefeitura? Vai vir para a igreja? Então por que não vem quando o negócio está mais ou menos para ficar melhor? Tem que esperar ficar pior para vir para ficar bom. Então o que Deus fala para nós é o seguinte, não quebra a sua aliança comigo no caminho que eu te coloquei. Não deixe que as distrações do mundo externo tire você da presença de Deus. Agora grava uma frase. Se o diabo é especialista em armadilhas, fica tranquilo. Nosso Deus, ele é mestre em livramentos. Pastor, eu tenho medo. Medo de quê? Medo do diabo. Não tem medo do diabo não, meu irmão. Foi falado aqui domingo, e é uma palavra muito forte que o pastor americano falou aqui. Não fale, pensa como derrotado. Você pode pensar que seu casamento está fracassado, que o seu filho está destruído, que você está querendo desaparecer, sumir. Pensa, mas não fala. Quando você fala, você cria no mundo espiritual aqui na terra, porque o diabo não trabalha com o futuro, ele trabalha com o presente e passado. Então, se você fala, ele vai criar meios e situações para aquilo acontecer na sua vida. Por que a armadilha do diabo não pegou Jó? Porque Jó ele pensou, mas ele não falou. Aí Jó, no meio da crise, vai falar o contrário. Ele vai dar a resposta que o diabo não espera. E Jó vai falar o seguinte: mesmo que ele ainda me mate, todavia eu esperarei no Senhor. No meio da prova, o diabo está dizendo, esse cara não para, ele não vai murmurar, não. O diabo o Jó vai levantar a mão e vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra para me defender. Às vezes, gente, nós precisamos passar raiva no diabo. Às vezes nós precisamos confundir o diabo. A frase que eu peguei até da Kelly, que ela pegou de uma pessoa, e eu gostei dessa frase, né? Que é confundir o capeta, né? Nós precisamos confundir o capeta.
Como que você confunde o capeta? Pode estar no vento, o diabo está dizendo, hoje vai pedir, hoje perde conta da família, hoje fala mal da esposa, hoje ela fala mal do marido, hoje vai chutar o barco, hoje ele chuta tudo. Aí sabe o que você faz? Você levanta, liga um hino, começa a adorar a Deus, o diabo fala, como é que pode? Está na prova, está adorando? Esses crentes não dá para entender. Confunde o diabo na hora da crise. Confunde o inimigo na hora da crise. Quando você começa a adorar, o reino é manifestado nos céus e o nome do Senhor é glorificado. E a nossa oração, já para a gente caminhar para o terno, a nossa oração e a nossa palavra tem que ser conecte a pessoas de reino para trazer resultado para a sua vida. Gente, grave isso aqui. Para a gente finalizar, conecte a pessoas de reino para trazer resultados para a sua vida. Conecte pessoas de reino. Vamos tentar entender isso aqui. Se eu fico numa roda de pessoas que só fala mal, daqui a pouco eu estou falando mal. Se eu fico numa roda de prostitutos, daqui a pouco eu estou prostituindo. Se eu fico numa roda de bandido, provavelmente daqui a pouco eu vou ter uma tendência a fazer coisa errada. E é provado isso, biblicamente, neurociência, nós somos fruto das 3 ou 5 pessoas que relacionamos diariamente, porque chama ato contínuo. Agora, se você começa a orar, não é excluir pessoas, mas é começar a absorver aquilo que Deus tem colocado em pessoas perto de você para fazer você crescer. Meu irmão, não tem quem te segura. Não tem quem faz você parar na terra. Eu vou fazer uma pergunta para nós, mas não precisa responder não, pelo amor de Deus. Mas para nós a pergunta, quem você tem escutado? Quais são os hinos que você tem escutado? Quais são o seu histórico do YouTube te denuncia. O seu histórico do celular te denuncia. O que você vê, o que você alimenta, o que você ouve, o que você absorve, vai falar muito sobre quem é você. Então, a nossa proposta tem que ser, precisamos melhorar a cada dia. Precisamos ser ousados a cada dia. Precisamos abrir a nossa mente a cada dia. Existe uma lei universal, que ela é infalível. Essa lei diz que tudo que você foca expande. Então, se você focar em problema, você vai viver só problema. Se você focar em dificuldade, é só dificuldade. Se focar em reino, você vai viver reino. Se focar em Deus, você vai ver coisa de Deus. Se focar em coisa da terra, você só vai viver coisa da terra. E o que Deus está falando para nós hoje é, olhe para os céus, entenda a linguagem dos céus, agregue o que os céus têm para a sua vida através de pessoas, conecte a novos caminhos, conecte com pessoas novas, conecte com pessoas que vão influenciar você, seus filhos, sua casa, sua família. Às vezes, a resposta do que você precisa, do milagre que você precisa, está do seu lado e você não sabe. Está na nossa igreja, você não sabe. Então, como que eu começo a enxergar isso? Fala para Deus, Deus, me coloca em ambientes de oportunidade, com pessoas de reino, para que o teu nome seja glorificado na minha vida. Isso é terra. Agora céu. Deus, não me deixa perder a essência do céu. Não me deixe perder o que os céus têm para mim, para minha vida, para minha casa e para minha família. Porque não adianta ter projetos bons na terra se os projetos não estão alinhados com os céus. Então que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, nas suas ações. E eu queria uma espécie de confronto para mim e para você hoje seria: como que nós vamos sair daquela porta para fora quando terminar o nosso GC? Qual que é a pergunta que eu tenho que fazer para mim? Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu preciso evoluir. Eu preciso evoluir. Grave o que eu vou dizer aqui, gente. Se você não está crescendo, você está diminuindo. Se você não está crescendo, você está diminuindo. E como que você cresce? Ouvindo, orando, gerando, conectando, observando, envolvendo com pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e que o nome do Senhor seja glorificado. E eu volto lá no início, quando eu comecei a falar aqui sobre as distrações. Talvez o avião da sua vida ainda não subiu, porque você está distraído no aeroporto. Esse aeroporto está todo mundo junto, todo mundo no mesmo lugar, mas muitas pessoas para destinos diferentes. Muitas pessoas para destinos diferentes, mas todo mundo no mesmo lugar. Isso aqui é a igreja. Olha o tanto de gente que nós temos aqui. Um faz uma coisa, o outro faz outra coisa, ele faz outra coisa. Coisas diferentes, mas todo mundo junto. Então não deixe as distrações do dia a dia tirar de você o foco de Deus, a vontade de vir para a igreja, a vontade de crescer e desenvolver.
e que o nome do Senhor venha a ser glorificado sempre na minha vida e na sua vida. Amém.